E para analisar o primeiro encontro entre Bolsonaro e Trump, nós recebemos o professor de Relações Internacionais e ex-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, George Augusto Niarad. Boa noite, George. Boa noite. Boa Neste noite. primeiro momento, os acordos seriam positivos para o Brasil. Só que há um risco do Bolsonaro se aliar ao personagem Trump. Por quê? Ano que vem, as eleições nos Estados Unidos. Se ele não for reeleito, aí as negociações poderiam perder força, porque teria que negociar com os democratas. A gente tem que pensar no ritmo da negociação. Suponhamos que a negociação ela siga um fluxo muito intenso, seja muito rápida essa negociação. E o desenho que se mostra, pelo menos dessa reunião inicial, desse primeiro encontro, é essa tendência. Portanto, se a negociação for muito rápida, o compromisso não é entre dois presidentes, os atuais presidentes. O compromisso celebrado no sentido jurídico, no sentido técnico mesmo, né? O compromisso é entre dois países. Portanto, tudo depende do ritmo da negociação. Professor, essas negociações, muitos críticos analisam como o Brasil cedendo demais por muito pouco dos Estados Unidos. Ou seja, de prático a gente teve para o Brasil um aceno de apoio na OCDE, mas não foi discutido, não foi relatado como seria esse apoio, só ficou na fala do presidente Donald Trump. Em compensação, o Brasil cede Alcântara, também libera os vistos americanos, se mostra solidário na questão da Venezuela. É verdade que a gente cedeu muito para receber algo ainda meio duvidoso na sua análise? Eu entendo que o peso não está aqui desequilibrado, né? Essa balança não está desequilibrada, porque, primeiramente, Alcântara é uma oportunidade para que o Brasil ele volte a figurar como uma base estratégica, né? Na corrida espacial, no desenvolvimento espacial. Afinal de contas, a localização de Alcântara é muito privilegiada. E a questão dos vistos é o ingresso de turistas aqui no Brasil. Portanto, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália são países que têm uma política restritiva, até mesmo a imigração, enquanto nosso país não, né? Nós temos uma lei de imigração, existe um decreto, foi elaborado um decreto pelo presidente Bolsonaro, acho que isso é importante todo mundo saiba, né? Não é uma decisão que foi feita de qualquer maneira, existe um decreto amparado não só na Constituição, como também na lei de imigração que vale aqui no Brasil. Portanto, o ingresso, a vinda de turistas, acho que vai ser beneficiada. Portanto, a meu ver, não está descompensado essa relação. A OCDE é conhecida como o Clube dos Países Ricos e o Brasil há um ano, né, tentou adesão e acabou que empacou aí no meio do caminho. Você acha que agora vai com esse apoio dos Estados Unidos? Depende também, o apoio é importante, mas depende dos compromissos dos outros membros e dos compromissos que o Brasil conseguir cumprir por conta da própria entidade, da própria OCDE. E são compromissos de ordem financeira, de ordem contábil, também de regularização, de controle de contas. Portanto, são compromissos que, a meu ver, colocam o Brasil num outro status, num status que pode atrair mais investimentos aqui para o nosso país. Tudo tem um preço. O preço para que a gente figure, o Brasil figure como um país interessante para investimentos estrangeiros é esse. Uma questão muito debatida e de interesse muito grande dos Estados Unidos é a Venezuela. O Brasil, historicamente, suas relações internacionais é muito mais pacificador, trata com a diplomacia. No discurso de Donald Trump, ele sempre deixa transparecer que não, que pode pensar sim numa questão de invadir a Venezuela. Isso joga uma pressão a mais para o governo brasileiro, ou seja, de intermediar uma negociação pacífica na Venezuela? Olha, se for uma intermediação, está excelente, né? Porque é um papel, como você muito bem lembrou, é um papel histórico que a diplomacia brasileira já realizou diversas vezes, teve um papel muito importante nessa autodeterminação. Eu chamo aqui de autodeterminação, embora a Venezuela seja um país independente, soberano, o povo quer se tornar soberano na Venezuela. Portanto, eu chamo de autodeterminação esse desejo de retomada do poder realmente por um povo, de maneira legítima. Portanto, a intermediação, sem dúvida alguma, é positiva para o governo brasileiro. Eu não vejo que uma ação militar conjugada venha a ser realizada. Talvez sim, uma pressão econômica passe a existir por intermédio de outros órgãos internacionais. Talvez até mesmo pelo Conselho de Segurança da ONU.
Talvez. Só que a pressão lá vai ser muito difícil, porque do lado da Venezuela tem Rússia, tem China, e até quanto tempo? E voltando a falar da OCDE, né? O Brasil tem que cumprir algumas medidas, né, que a gente até mostrou na reportagem, que é a questão da inflação, a questão de juros, tributos, Sim. mas em contrapartida ganha o selo de investimento. Isso então é muito bom para atrair investidores estrangeiros. É o diferencial, ou seja, todo país ele busca cumprir critérios internacionais. E a gente não pode pensar que nós estamos isolados no mundo. O Brasil consegue se sustentar por conta própria, o Brasil é gigantesco. De fato, temos uma potencialidade enorme, temos uma indústria com muito maior força ainda, a agricultura nem se falar. Agora, o movimento internacional exige isso, exige para a própria segurança dos negócios que são feitos aqui. Participar da OCDE com esse selo é algo que confere mais uma vez, uma legitimidade para toda a ação econômica, comercial, fiscal que acontece aqui no Brasil. Falando de negociações internacionais, durante a passagem da comitiva brasileira nos Estados Unidos, tinha-se muita preocupação em separar bem dois assuntos específicos relacionados a China e Estados Unidos. Ou seja, China e Estados Unidos têm as suas brigas, Sim. mas nós queremos que vocês invistam aqui sem deixar que a China pare de investir aqui. Na sua análise, o Brasil se saiu bem nessa conversa? Porque, ao ver, os Estados Unidos não parece querer que a China saia do Brasil, a não ser em pontos estratégicos. A fala, né, a resposta do presidente Bolsonaro, acho que foi na medida. Foi aquela resposta que mantemos nossas relações com China, né, comerciais, Estados Unidos também tem relações comerciais com a China e mantém uma guerra também comercial ao mesmo tempo com a China. Portanto, a fala de presidente Bolsonaro foi conveniente, tá? Conveniente no sentido positivo que eu quero dizer. Conveniente porque o Brasil não pode abrir mão da relação comercial que tem com a China. Impossível o Brasil realizar isso. Portanto, essa fala de contrapartida, mantemos China, queremos nos aproximar cada vez mais dos Estados Unidos, né? E também, né, esse resgate histórico das duas grandes democracias aqui das Américas, do hemisfério ocidental, acho que é muito mais a imagem que Brasil e Estados Unidos representam na ordem internacional. Jorge, muito obrigada pelas informações esclarecedoras, né, Gustavo? Professor de Relações Internacionais e também ex-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, Jorge Augusto Niaradi, participou aqui conosco, tentando desvendar, especificar, esmiuçar todos os detalhes desse encontro. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado.